nesta semana, a Câmara dos Deputados deve discutir um projeto de lei que prevê a chamada cessão onerosa a estados e municípios do pré-sal. Bom, quando esse nome, palavrão, né, caiu aqui na reunião de hipótese, precisa chamar alguém aqui para explicar para a gente o que significa. Gentilmente, o professor Edson Carlos Fernandes, que é professor de Direito Tributário do CEL Law School, está aqui conosco, né, e vai conversar conosco. Edson, muito obrigado pela sua gentileza, muito grato pela participação aqui. Imagina, Heródoto, eu que agradeço. Bom, antes da gente falar exatamente da sessão onerosa, eu queria mostrar então um livro aqui publicado por você, Isso. que trata de um tema... É a ligação entre a contabilidade, uma mudança que vai ter agora na contabilidade importante para 2019 e toda a parte jurídica da empresa. E tem muitas empresas que são associadas, né? Advocacia e também contabilidade. Na verdade, assim, há essa associação informal, porque pela regulamentação das profissões hoje no Brasil não pode ser não junto. Pode? Não Ih, pode. Então eu dei uma não fora pode, aqui agora. não pode. Eu ia até citar o nome de alguém aqui, então eu nem vou citar. Não, mas aí é mais uma leitura jurídica mesmo, é mais focado na parte jurídica, embora seja uma questão contábil. Claro. Edson, então explica para a gente o que é essa sessão onerosa. Pois é, Heródoto, é um palavrão, né? Um nome difícil, mas é algo relativamente simples em termos de conceito. Imagine o seguinte, imagine que você tenha uma fazenda, um sítio e descobriu água lá. E aí você pode engarrafar essa água e vender. Mas aí você fala, não, mas eu não quero, eu não sei fazer isso e tal. Então eu chego para você e falo assim, então faz o seguinte, deixa que eu tiro a água e eu vendo. E aí você fala, tá bom, só que você vai ter que pagar para mim, para eu poder dar esse direito de explorar essa água. Isso é a cessão onerosa. Então, o que é? O petróleo do pré-sal, ele é da União, e a União, então, fez já um primeiro lote, vamos dizer assim, dessa cessão onerosa, que a Petrobras comprou. Então, a Petrobras já pagou por isso, que é o direito de explorar aquele petróleo que tem lá no pré-sal, debaixo do oceano, só que o governo descobriu que há um excedente. Então, ele pretende agora vender esse excedente também. Então, é um lote de quantidade de barris de petróleo que estão lá no fundo do mar, que o governo agora pretende vender, pretende leiloar. Então, deixa eu entender. Então, o petróleo todo lá pertence ao Estado brasileiro. Isso. Em outras palavras, é nosso. Isso, é nosso. É nosso. O petróleo é nosso. Aí ele vai autorizar alguém a explorar aquele petróleo. Vai fazer uma cessão, ele vai dar para a pessoa explorar. Vai dar para a pessoa explorar e a pessoa vai ter que pagar por isso. Aí por isso é oneroso. Isso, exatamente. É uma compra, na verdade. Compra. A pessoa vai comprar o direito de explorar aquele petróleo. Claro, tem uma quantidade, tem um período, tem uma série de condições técnicas, mas eu acho que o mais importante é isso. Quem tiver interesse, a Petrobras já tem um pedaço, e quem tiver interesse agora no excedente vai poder também oferecer um lance e comprar um pedaço disso. Agora, o resultado então da venda, para quem fica? Então, o resultado da venda, do jeito que é hoje, seria todo da União, porque a União é que tem esse direito. Mas esse leilão ele vai ser feito só o ano que vem. A lei vai ser, espera-se que se aprove essa semana, mas ele vai ser realizado só o ano que vem. E o governo eleito, ele fez um acordo com os estados e municípios para dividir esse valor que vai ser arrecadado com estados e municípios. Então, essa é a primeira grande discussão que existe nesse projeto de lei, que é saber como é que isso vai ser feito, quais vão ser os critérios para dividir, né? Quem vai receber mais? Quem está perto da exploração, todos os municípios vai ser muito difícil, porque nós temos mais de 5.500 municípios, quase 5.600 municípios. Mas se for dividir, não vai sobrar nada para ninguém? Na verdade vai dividir 30%. Então, se o governo está esperando 100 bilhões, arrecadar 100 bilhões de reais, 30%, ou seja, 30 bilhões seria para estados e municípios. E 70 ficaria para o governo federal? Fica para a União. Entendo. Então a briga é por esses 30 aí? Exatamente. E, na verdade, assim, isso o governo eleito já parece que é ponto pacífico. O que ele tem que convencer agora são os parlamentares de como isso vai ser feito. E aí a briga, vamos dizer assim, entre aspas, né, no Congresso Nacional, é quem vai ficar com que parte, quais vão ser os critérios para dividir isso. Sim. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que está
na beiradinha lá do petróleo deve ficar com uma parte maior do que o Acre, que está muito longe. Exatamente. Exatamente. Existe já um critério, por exemplo, os royalties de petróleo, ele já existe um critério. Mas a discussão no Congresso é exatamente para não ter muito não levar muito isso em consideração. E essa exploração que vai ser concedida é mais perto de Santos. Então, nós estamos mais falando, São Paulo talvez receberia mais. E aí, obviamente... Mas São Paulo tem uma economia mais... Pois é. Né, mais avançada. Mais desenvolvida, então não precisa de tanto do dinheiro. É aí que está a briga. Essa é a briga. E tem um outro ponto interessante, Heródoto, que é o seguinte, porque isso é uma receita, não é exatamente um tributo, né? Não é assim, não é a população que está pagando por isso, é uma pessoa interessada em comprar algo específico, mas é uma receita pública, então é algo que vai entrar para os cofres do governo. E uma segunda discussão paralela que tem aí é que é o seguinte, o governo, nenhum governo, nem estados, nem municípios, nem a União, podem gastar mais do que o orçamento, os gastos do ano anterior, mais inflação. Certo. Então, não quer dizer que, teoricamente, não quer dizer que entrando esse dinheiro, os estados e municípios vão poder gastar mais. Não, porque eles têm o teto de gasto. Então, essa é outra forma que tem que achar um jeito de conciliar essas duas regras. Porque, assim, imagina, que você ganhe na loteria, mas você não pode gastar mais do que você gastou o ano passado. Você fala, bom, mas então... O que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Como é que a gente vai equacionar essa questão financeira? Esse é um outro ponto que está sendo analisado. Agora, essa cessão onerosa, como você explicou muito bem, muito claro, quer dizer, essa compra desse, vamos dizer assim, desse ativo, né? É uma única vez, quer dizer, não é todo ano que todo mundo vai receber. Não, é uma única vez. Vai vender, acabou. Você vendeu o carro não é seu mais. Não é mais. Você tem o dinheiro e aí você tem que ver o que vai fazer com esse dinheiro, porque não é recorrente. Não. É uma vez só e está resolvido. Entendo. E aí a exploração pode ser feita em 1 ano, 2, tem um contrato. Como você aí falou, vai né? ter um contrato. Tem um contrato. E aí que tem um outro ponto que é, como eu falei, a Petrobras já comprou um pedaço disso, né? Então ela já pagou por parte disso. E ela tem que ter a garantia de que ela vai ter aquilo que ela pagou. Então, a Petrobras também está sendo envolvida nesse projeto de lei, para que seja mantido o acordo dela. E por esse projeto, a própria Petrobras vai poder vender também 30% do que ela já comprou. Então, veja, tem uma série de detalhes que precisa estar bem organizado nessa lei que vai ser aprovada no Congresso. Espera-se que ainda esse ano, como a gente tem mais 2 semanas, talvez nem isso... E esse Congresso também já... O pessoal está batendo lata, né? Mas foi pedido do governo eleito já, né? Porque o leilão vai ser só o ano que vem. Então era bom que a gente acabasse o ano com essas questões todas resolvidas, que a gente tivesse segurança jurídica do que vai acontecer. Até para as empresas que estão interessadas, já começar a fazer suas contas, já começar a se programar para participar desse leilão. E pode ser empresas nacionais, como a Petrobras, e internacionais? Pode, nacionais e estrangeiras. Sim. A Petrobras eu acho que dificilmente vai participar, mas pode ser nacionais e estrangeiras que tenham interesse. Interesse, tá. E a maior parte disso está onde? Está no pré-sal, está no mar? Está no pré-sal. Está abaixo do oceano. Tá. Que requer uma tecnologia... Sim. A Petrobras hoje tem essa tecnologia. Perfeito. Por isso que eu falei, precisava ter essa segurança, porque as empresas que vão participar, de alguma forma, elas vão ter que adquirir essa tecnologia. Ou elas vão ter a própria tecnologia, ou vão ter que adquirir de alguém que tem, como da Petrobras, por exemplo. Então, de repente, fazer um acordo de exploração, então a Petrobras presta serviço, não é que a Petrobras vai ter o direito de explorar, mas ela eventualmente presta serviço. Isso tudo tem que estar organizado nessa lei, para que a gente tenha segurança. É um valor bastante relevante, né? É 70% mais ou menos do nosso déficit. Então, se o governo ficasse com 100 bilhões e resolvesse pagar todas as suas dívidas, usar isso tudo para dívida e tal, era um bom dinheiro. Então, isso precisa estar muito bem organizado, muito bem definido em lei. Professor, obrigado pela gentileza. Imagina, eu que agradeço. Claro. Obrigado também pelo livro. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria pedir presente para você assinar o nosso quadro. Com certeza. Por favor. Vamos lá. Muito grato. Bom, aqui está então conosco, acho que a sessão onerosa agora nós sabemos o que é. Dá para a gente conversar com os amigos, dá para a gente conversar com os parentes. Olha,
A hora que sair publicado lá e tal, abrir o site, está escrito sessão onerosa, nós já sabemos o que significa. Então, lá, ficou claro, simples, didático, professor, né? Bastante didático e tal. E a gente pode até depois comentar se vale a pena vender, se não vale a pena vender, por que vendeu, por que não vendeu, isso tudo faz parte da nossa cidadania. Lembrando, né, que isso também nos pertence. Nós somos isso tudo, ok? Hoje eu já aprendi duas coisas aqui. Sessão onerosa e Praia dos Carneiros, que eu também nunca tinha ouvido falar, agora eu fico sabendo que tem a Praia dos Carneiros também. Queria pedir a gentileza do professor Edson Carlos Fernandes. Professor, eu gostaria então que, por favor, você deixasse uma rubrica aqui. Alguns dos seus colegas também já estiveram aqui, têm dado a honra de participar aqui conosco e tudo mais. Né? Muito grato. Muito obrigado. Pronto. Boas aulas lá. Eu que agradeço. Muito obrigado, por favor. Obrigado.